Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Palavras do Apocalipse de São João. Por que houve uma guerra no céu? Porque a natureza humana estava no centro do conflito. Disse Pio IX na bula Ineffabilis Deus. Com um único e mesmo decreto, Deus preestabeleceu a origem de Maria e a encarnação da divina sabedoria. Com um único e mesmo decreto. Ele estabeleceu isso desde toda a eternidade. Em outras palavras, a encarnação do Verbo e a maternidade divina de Nossa Senhora foram concebidas na mente de Deus Todo-Poderoso na eternidade, antes da criação dos anjos. O primogênito de toda criatura, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seria um Deus que se faria homem, e não um anjo. Professamos nossa fé segundo o credo niceno-constantinopolitano, dizendo: creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz. Luz da luz. O portador dessa luz seria o anjo mais perfeito criado por Deus, Lúcifer. Seu nome significa exatamente o portador da luz. Jesus Cristo é esta luz que viria ao mundo, e Lúcifer seria o portador dessa luz. Porém, seu pecado foi o da soberba. Lúcifer quis ser como Deus e disse: não servirei. Por isso, São João continua no capítulo 12 do Apocalipse: ai de vós, terra e mar, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mais uma vez, a batalha gira em torno da nossa natureza humana, mais precisamente da natureza do Filho de Deus e do Filho de Maria. Lúcifer perdeu a batalha no céu e agora veio para a terra para tentar nos vencer, pois a natureza humana só é encontrada em uma forma que pode ser vencida aqui na terra e agora. Por isso, todos nós que estamos nos empenhando em imitarmos em tudo o Filho de Deus e Filho de Maria, somos parte da igreja militante. Somos soldados de Cristo e estamos em batalha. No Antigo Testamento, Deus era chamado frequentemente de Adonai Elohim Tsevaot, o Senhor Deus dos Exércitos, em latim, Dominus Deus Sabaoth, Deus dos Exércitos, das milícias celestes. O chefe desse exército é São Miguel. São João nos diz que o dragão arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu. Os padres da igreja nos ensinam que Satanás seduziu uma terça parte dos anjos do céu. É isso que essa passagem significa. E quão grande seria esse exército contra o qual estamos lutando? Beato Francisco Palau nos ensina que os anjos são mais numerosos que todos os grãos de areia das praias, das estrelas do céu e das folhas de todas as árvores que existiram, existem e ainda vão existir na terra. Em outras palavras, nós não podemos sequer ter uma ideia de quantos anjos existem. Como podemos combater tamanha horda de demônios? Os anjos do céu precisam nos ajudar. A boa notícia é que, se um terço deles caiu, significa que nós temos 2/3 dos anjos ao nosso lado. Além disso, os anjos foram admitidos à visão beatífica. Eles contemplam, eles veem Deus face a face no céu e recebem dele revelações que os demônios nunca saberão. Eles não têm nenhuma chance contra o exército de Deus, o Deus dos exércitos celestes. E se nós cooperarmos com esses anjos, seremos com certeza vitoriosos. Lemos no capítulo 5 do livro de Josué que Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. És dos nossos ou dos nossos inimigos? Perguntou. Esse homem misterioso respondeu: venho como chefe do exército do Senhor. Josué então imediatamente prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor a seu servo? Ou seja, ele queria servir, Josué quis servir. E o chefe do exército do Senhor respondeu: tire a sandália de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. E assim fez Josué. Esse homem misterioso era São Miguel, chefe dos exércitos do Senhor. Depois que Josué cooperou com ele, purificando-se, ali simbolizado por tirar as suas sandálias, ele foi vitorioso no cerco de Jericó que empenhou. E ele foi vitorioso por meio de São Miguel. As muralhas caíram sem que Josué empunhasse uma só arma, apenas com a oração, com a humildade, com o serviço, com a obediência.
ele o fez vencer todas as forças superiores que encontrou. São Miguel também auxiliou o profeta Daniel, depois que este, Daniel, se purificou pelo jejum. São Miguel aprisionou o demônio para que Gabriel chegasse até Daniel e o fizesse revelações sobre a libertação e exaltação do povo de Deus. Nós falamos sobre essa profecia de Daniel no vídeo sobre o primado petrino. São Miguel também lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés, como lemos na carta de São Judas. São Miguel apareceu a Santa Joana d'Arc quando ela tinha apenas 13 anos. Ele disse que Joana também receberia visões de Santa Catarina e de Santa Margarete. Joana disse que São Miguel apareceu brilhante, imponente e severo. Ele tinha um poder purificador. Santa Joana d'Arc contou que São Miguel lhe disse que deveria ser, acima de tudo, uma boa filha, uma boa menina, e que Deus lhe ajudaria. Disse-lhe para comportar direito e ir à igreja muitas vezes. Em Fátima, Portugal, os pastorinhos tiveram 3 principais encontros com um anjo, ao qual chamaram de Anjo da Paz e Anjo de Portugal. Tudo indica que esse anjo era ninguém menos que São Miguel. Os portugueses têm uma longa história de tomarem esse líder dos exércitos celestes como padroeiro e protetor de sua nação, começando com o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, que morreu no século XII. Afonso Henriques dedicou a capela do Palácio Real a São Miguel, e o Papa Leão X, algum tempo depois, concedeu a Portugal uma festa especial a São Miguel, chamando-o de Anjo da Guarda de Portugal. Isso explicaria porque São Miguel apareceu para fomentar no coração das crianças a devoção a Jesus Eucarístico, já que ele é o perfeito adorador do Verbo divino. Lembra, a batalha girava em torno da natureza humana, do Verbo encarnado. São Miguel é esse perfeito adorador, enquanto Lúcifer disse não servirei. Lúcifer não tinha nenhuma reverência. A irmã Lúcia o descreve São Miguel como um jovem menino, com cerca de 14 para 15 anos. Jesus disse que se não fordes como crianças não entrareis no reino dos céus. E a irmã Lúcia continua, ele era mais branco que a neve e transparente como um cristal quando o sol o atravessava, e com grande beleza. Miguel ensinou aos pastorinhos a reverência à Eucaristia. Ele se prostrou no chão diante da hóstia e do cálice consagrados, e depois deu a comunhão aos pastorinhos, de joelhos e na boca. São Miguel quer que nós sejamos reverentes. Maravilhados com essa sublime aparição de São Miguel, os pastorinhos sequer conseguiam falar entre si sobre ela. Eles foram purificados pela presença deste arcanjo. São João da Cruz nos ensina que a sabedoria de Deus purifica e ilumina. A sabedoria de Deus purifica e ilumina, tanto a anjos quanto a homens. Mas também dizia que ela passa de Deus para os homens através dos anjos. Quando essa sabedoria é dada aos homens, especialmente através de um agente tão poderoso como São Miguel, ela é recebida de forma limitada e poderosa, mas também cheia de amor. João de Ávila diz que essa purificação seca a madeira da alma, para prepará-la para o fogo da caridade que está por vir. Ela seca a madeira da alma para prepará-la para o fogo da caridade. São Miguel não deu a comunhão aos pastorinhos na primeira vez, mas apenas na terceira, porque primeiro ele veio para prepará-los, para purificá-los, tirar as sandálias de seus pés. Já secos por essa purificação, os pastorinhos estavam prontos para serem inflamados com a caridade de Cristo na Eucaristia. Claramente, São Miguel se preocupa com a igreja militante e deseja nos ajudar, como ajudou a todas essas pessoas do Antigo e do Novo Testamento. Mas nós temos que tirar as sandálias de nossos pés, fazendo penitência, como ele pediu e continua a pedir na terceira parte do Segredo de Fátima. Assim como São Miguel é honrado pelos italianos no Monte Gargano, onde ele mesmo apareceu, também na Normandia, no norte da França, há um lugar de peregrinação conhecido como Le Mont Saint-Michel. O Monte de São Miguel é uma ilha de maré, onde foi construída uma abadia bem no topo e colocada uma estátua de São Miguel, feita de bronze, coberta com ouro puro, pesando quase 100 quilos. Mais de 3 milhões de pessoas por ano visitam essa fortaleza que nunca foi conquistada, para pedir a São Miguel ajuda na batalha espiritual. Ela foi construída por causa de uma aparição deste arcanjo a Santo Alberto, bispo de Alhange, no século VII. O príncipe das milícias celestes pediu em sonho a esse santo que erigisse uma igreja naquele lugar, pois ele era seu monte. Pensando ser um truque do demônio, o bispo ignorou. Alguns dias depois, São Miguel apareceu novamente ao bispo com um semblante de repreensão, ordenando que o bispo fizesse o que ele havia ordenado. Mas, apesar dessa segunda aparição, o bispo ainda duvidou e decidiu não obedecer. As sandálias dele ainda não haviam sido tiradas. São Miguel apareceu uma terceira vez, e dessa vez
tocou com seu dedo na testa de Santo Alberto, que, acordando ali imediatamente de seu sonho, encontrou um buraco na sua testa como havia sonhado. Desta vez ele não teve mais dúvidas e, com grande alegria, comunicou a todos os seus padres o evento e empenhou todos os seus bens para construir a igreja naquele monte. Durante a maré baixa, o bispo liderou uma enorme procissão para o topo da montanha, encontrando o lugar exato onde deveria construir a igreja. O bispo Alberto supervisionou todas as etapas da obra. Porém, quando ela foi concluída, ele ficou envergonhado. Ficou envergonhado porque não tinha nenhuma relíquia para dedicar à igreja. Então São Miguel lhe apareceu novamente em sonho e pediu que enviasse 2 sacerdotes para o sul da Itália, no Monte Gargano, o único lugar em que São Miguel mesmo dedicou a igreja, e lá encontrariam as relíquias que precisava. Os monges voltaram então com um pedaço da capa vermelha e da rocha onde São Miguel havia pisado, lá no Monte Gargano, e entregaram ao bispo. A igreja foi dedicada com uma missa pontifical, solene, e o bispo assinalou 12 cônegos para cantarem ali o ofício divino diariamente. Ainda hoje é possível ver o crânio de Santo Alberto naquela catedral, com um buraco, feito por São Miguel. Também ele foi purificado. Que grande honra a São Miguel! Ele, que se humilhou diante de Deus e em recompensa foi grandemente exaltado, primeiro por Deus e também na terra pelos homens, no Monte Gargano e no Monte Saint-Michel. Que nós possamos imitar a Deus que exaltou São Miguel, colocando em nossas casas um pequeno altar, acendendo uma vela a São Miguel, principalmente nessa quaresma que nós faremos. Lúcifer, ao contrário, se exaltou. Ele se exaltou a si mesmo, querendo ser como Deus, e em recompensa foi grandemente humilhado. Por toda a eternidade sofre essa humilhação, bem no centro da terra, no inferno. A exaltação de São Miguel e a humilhação de Satanás foi resultado da grande batalha que se encontra no capítulo 12 do Apocalipse, cujo centro da guerra foi a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A prova exigida dos anjos foi uma humilde submissão a esse plano da salvação do ser humano, centrado no mistério da encarnação, e, portanto, profundamente ligado à maternidade divina da Virgem Maria. Por isso São Luís nos diz no tratado que nós devemos imitar nosso Senhor, nos submetendo a Nossa Senhora, porque assim ele quis fazer 9 meses no ventre de Maria, e depois mais 30 anos na carpintaria de Nazaré. Se a santidade consiste na perfeita imitação de Cristo, imitemos ele em todos os aspectos, também na submissão à Virgem Santíssima. A outra opção é não servir, não ser humilde, não se humilhar. E quem escolhe esse caminho vai para o exército dos perdedores, daquele 1/3 que a cauda de Satanás trouxe para a terra. Se quisermos imitar a Cristo, imitemos a humildade também de São Miguel e nos coloquemos a serviço da Virgem Maria, dizendo: quem como Deus, quis ut Deus. A Virgem Maria, essa augusta Rainha dos céus e soberana Mestra dos anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ave Maria Puríssima.